pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre obesidade e emagrecimento. E para falar sobre esses dois temas tão importantes, eu convidei a nutricionista e docente do curso de nutrição aqui da Unifev, a professora Vanessa de Castro. Vanessa, muito obrigada pela sua participação aqui, seja bem-vinda novamente. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. E é um tema que está bem em alta, né, professora? Muito em alta. Vamos começar então perguntando o que é a obesidade? A obesidade, até alguns anos atrás, Júlia, nós víamos a obesidade como um desleixo pessoal. A pessoa comia, olha lá, é gordo. Só que com o passar dos anos, o que a gente tem percebido? Obesidade ela é uma doença, como qualquer outra doença, como um diabetes, como o colesterol. E na maioria das vezes as pessoas não escolhem ser obesas. É um processo inflamatório que está relacionado com uma carga calórica e aí essa pessoa tem esse excesso de peso além daqueles padrões que a gente considera saudável. E quais seriam esses padrões? Nós temos o índice de massa corporal, que é o IMC, mas o que a gente sempre conversa com o paciente, a gente conversa com os alunos, né, enquanto a gente está ali naquelas mesas redondas, que o IMC ele não é tudo, né? Por quê? O que ele avalia? Ele avalia o quanto a pessoa pode pesar pela altura que ela tem. Só que vamos lá, se uma pessoa faz muita atividade física, ela tem mais músculos, na hora que ela sobe na balança vai dar um IMC sobrepeso, obeso 1, mas não é de gordura. A mesma coisa acontece com os falsos magros que a gente fala, a pessoa está com IMC ótimo, só que na hora que você faz um exame que chama bioimpedância, que avalia a proporção de músculo e a proporção de gordura, esse paciente tem muita gordura nesse peso magro. Então, são parâmetros que a gente tem que avaliar num todo. O índice de massa corporal, bioimpedância, exames laboratoriais, exames de sangue. Tem também aferições que a gente faz de medida, né? Medida do braço, medida da perna, da cintura. E aí, com todos esses valores, o profissional nutricionista, ele consegue elaborar um plano alimentar de acordo com a rotina daquela pessoa para que ela comece aí o seu processo de reeducação e emagrecimento. Então, pessoal, é aquela velha história, né? A gente não pode olhar só por fora, né, Vanessa? Exatamente. Porque às vezes a pessoa é maior, é grande, mas ela tá uma pessoa saudável. E às vezes a pessoa é mais magra, menorzinha e não tá tão saudável, né? Temos uma área da nutrição hoje que chama-se nutrição comportamental. Então, é como você se comporta frente ao alimento. E às vezes a gente tem também essa visão deturpada, como você muito bem colocou, de ver uma pessoa que tem uma estrutura corporal maior e você fala, aquela pessoa ali, ó, tá gorda, tá sobrepeso, ela tá inflamada. E aí você vê uma pessoa magra e fala, ó, aquele dali que é saudável. Não necessariamente, os papéis aí podem estar inversamente. E quais são os principais fatores que levam uma pessoa a desenvolver a obesidade? São alguns, Júlia. Vamos falar desde o começo? Intrauterino. Os estudos vêm mostrando, com o passar das décadas, que a criança, enquanto ela ainda está na barriga da mãe, ela recebe ali marcadores, mecanismos que podem ou não proporcionar níveis de obesidade numa vida adulta ou até mesmo na infância. Após o nascimento, o modo com que a gente apresenta a alimentação para essa criança é um outro fator. O amamentar com leite materno é preventivo de uma obesidade, tanto na infância quanto na vida adulta. Quando na infância, o que você vai oferecer para o seu filho? O filho ele não vai no supermercado com direito de compra. Quem tem a escolha financeira são os pais. Então, aí é um outro fator que pode levar à obesidade. E também sedentarismo, algumas doenças relacionadas aos fatores endócrinos. O que eu quero te dizer com isso? Pessoas têm alterações hormonais, essas alterações podem desencadear um ganho de peso acelerado, não necessariamente ligado à comida, mas sim a fatores endócrinos. Então, nós temos alguns fatores, não necessariamente é pelo excesso de comida. E como que a vida urbana e a nossa rotina diária pode interferir na questão do sobrepeso? Eu acho que você tocou num fator muito importante. A nossa rotina, a gente já começa a segunda pensando na terça-tarde a gente lembra do que tem que fazer na quinta,
E aí a pergunta é, você está programando a sua alimentação? O que significa isso? Você está pensando o que você quer comer durante a semana? Será que lá na sua despensa, será que na sua geladeira tem frutas, verduras, legumes? Tem carnes? E aí a semana começa, a rotina, os horários que a gente tem que seguir. Temos hoje, historicamente falando, a saída da mulher de casa para o mercado de trabalho. Então, a gente não fica o período inteiro em casa. Então, estudos da população brasileira, eles têm mostrado que o brasileiro ele tem deixado até de comer feijão, ele tem deixado de comer arroz e ele tem passado a comer mais fast food, ou seja, comidas rápidas, né? Lanches. Porque não tem mais aquele dia inteiro, né, para fazer o arroz, para fazer o feijão, cozinhar uma carne, cozinhar um legume, né? E aí, como nutricionista, o que eu deixo para vocês? A gente tem que se programar. Você tem que tirar uma tarde, seja da semana ou do fim de semana que for mais fácil, e fazer pré-preparos. Cortar um cheiro verde, congelar, deixar já uma carne moída refogada, deixar porções de feijão cozido e aí com 15, 20 minutos você consegue finalizar um almoço ou um jantar. Agora, se você for partir do zero, sem nenhuma programação, realmente você vai demorar 1h30, 2 horas para fazer um almoço completo, com uma proteína, um arroz, um feijão, legumes. Então, o pré-preparo, essa é a grande dica para você conseguir conciliar uma vida de trabalho fora de casa e uma alimentação saudável. E a gente tem visto, principalmente como mães, né, muitos casos de obesidade infantil. Isso também é um reflexo dessa rotina corrida que a gente tem no nosso dia a dia. Quais são as preocupações para esse cenário? Infelizmente, nós temos, entre adultos, 7, 8 pessoas com peso alterado em 10. Então, já é um número muito alarmante. Já estamos ali, né, com os Estados Unidos comparado à América Central, o que não acontecia antes. Se a gente for pensar nas nossas crianças, cada tempo a gente tem crianças mais obesas. Isso porque é reflexo do que está sendo oferecido para as nossas crianças dentro de casa. Porque eu te falo, nas nossas redes municipais, nas nossas redes estaduais, a gente tem a alimentação escolar. Então, essa alimentação ela é toda baseada em critérios nutricionais. Então, se o seu filho está numa escola da prefeitura, está numa escola do estado, pode ter certeza que ele está tendo uma refeição adequada. Se o seu filho está numa escola particular e ele tem que levar o lanche, se programe, vá ao supermercado, procure boas ofertas e na sua casa melhore o padrão alimentar, porque as crianças têm comido muito lanche, as crianças têm substituído as principais refeições por refeições de caloria vazia. O que eu quero dizer com isso? A pessoa comeu aquela refeição, ela se sente ali satisfeita, só que tempo depois ela já está com fome, porque ali não tinha nada além de glicose, além de açúcar, não tinha vitamina, mineral, não tem uma fonte de fibra, então são as calorias vazias. Com esse excesso de caloria vazia e uma possibilidade grande de doces e de refrigerantes, infelizmente as nossas crianças estão ficando obesas e estão sendo diagnosticadas com colesterol alterado ainda muito jovem, crianças com a pressão alterada, fora os fatores psicológicos que a gente nem vai pontuar aqui hoje. A gente também tem visto, professora, muitas crianças com diabetes, né? Diabetes. O diabetes, para quem não sabe, ele é uma alteração pancreática. O pâncreas, ele é um órgão e ele produz um hormônio, Júlia, chamado insulina. Esse hormônio chamado insulina, ele sai de dentro do pâncreas e aí ele encontra a molécula de glicose e ali vai acontecer uma reação positiva, benéfica, vai levar essa glicose para onde ela tem que atuar. Se o nosso pâncreas não está funcionando ou está funcionando pouco, nós temos pouca ou nenhuma insulina. Quando essa glicose entra na corrente sanguínea, ela não sabe para onde ir. É onde dá o açúcar no sangue. Esse açúcar ele fica solto ali no nosso sangue, sem ir para o órgão que ele tem que ficar armazenado. Esse diabetes ele pode ser classificado como diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. O 1 é quando o paciente tem o pâncreas não funcionante, então ele produz uma quantidade irrisória de insulina, então ele precisa fazer o quê? A aplicação da insulina para poder captar essa glicose.
No diabetes tipo 2, esse pâncreas ainda está ali tentando sobreviver, então ele ainda produz algumas moléculas desse hormônio chamado insulina. E aí a pessoa toma uma medicação e tenta controlar esse nível. Em crianças, acontece muito o diabetes tipo 1, que é essa falência da produção de insulina e a necessidade dessa pessoa se tornar o que a gente chama de insulino-dependente. Ela precisa sempre aplicar essa insulina para poder comer os alimentos e não ter esse pico de glicose muito alto. Mas a gente tem visto alguns casos de diabetes tipo 2, que a gente correlaciona muito mais à alimentação. Então, o diabetes tipo 1, a gente liga um sinalzinho de alerta a fatores metabólicos, a fatores genéticos. Agora, o diabetes tipo 2, ele é extremamente influenciável pelo meio. Pelo fator tanto ambiental, fator urbano e também a oferta de alimentos que a gente faz para os nossos filhos. Professora, fala agora pra gente quais os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar emagrecer por conta própria. A gente tocou num assunto agora importante, né? Vamos falar primeiro dos que a gente conhecia antigamente. Dietas milagrosas, elas não existem. Se eu te perguntar, Júlia, quanto você pesava 10 anos atrás? Guarda aí pra você. Professora, eu engordei, eu emagreci. É um processo, demora anos. O nosso corpo, ele se adapta a esse novo peso. Então, não adianta você chegar no nutricionista e falar assim, eu quero emagrecer. Como que eu vou fazer para eu emagrecer 40 quilos ou eu quero emagrecer 15 quilos em 40 dias? Porque eu vou ser madrinha de casamento, eu quero usar aquele vestido. Esse processo, ele demora, porque a gente tem que mudar o padrão alimentar desse paciente. Então, é necessário que você faça essa reeducação alimentar e não busque esse emagrecimento de maneira desenfreada. Tem pessoas que fazem jejum intermitente. Uma das coisas que a gente ia perguntar depois. Isso. Sobre o jejum intermitente, a dieta low carb e a cetogênica. O que a ciência fala sobre essas ações? A gente já pontua sobre essas estratégias, mas aí as pessoas também começam a comer só um tipo de alimento. E nós temos a pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar, ela foi usada por muitos anos. Ela tem o apoio ali do Guia Alimentar, que fala que a alimentação tem que ser variada, tem que ser colorida, tem que ser em família. É um termo que a gente usa muito que chama comensalidade. Então, é o ato de comer associado ao fator social, ao fator psicológico. Só que aí as pessoas elas abrem mão de tudo isso, fazendo dietas restritivas, deixando de comer, ou até mesmo usando uma medicação que seria para uma outra patologia e usando o seu efeito adverso, que é o emagrecimento. A gente vai dar uma pausa no assunto aqui rapidinho, mas não sai não, que a gente já volta. Pessoal, a gente está de volta com o Viver Bem. No programa dessa semana, a gente está falando sobre obesidade e emagrecimento. Ao meu lado, a professora e nutricionista da Unifeb, Vanessa de Castro. Vanessa, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. É sempre um privilégio poder falar de alimentação saudável. E a gente terminou o bloco falando sobre pessoas que estão usando medicamentos para outras situações para emagrecer. Sim. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. São remédios, injeções. Explica pra gente o que está acontecendo. A nutrição, a alimentação, ela passa por momentos muito delicados, se a gente for avaliar toda a história. E o momento que a nutrição está passando agora está muito alencado a emagrecimentos super extraordinários, né? Então, você faz ali uma aplicação de um fármaco, de uma droga, você coloca um implante e isso vai gerar um processo de emagrecimento. A pergunta que eu te faço, Júlia, é se você não mudou o seu padrão alimentar, se você não está praticando atividade física, se você não está doente, como que você está emagrecendo? O que está acontecendo dentro do seu corpo a hora que você aplica uma medicação dessa, a hora que você coloca um implante hormonal desse? Mecanismos que ficam até complexos para eu poder te explicar agora.
E a pergunta secundária é: o que isso vai interferir futuramente? Porque você está fazendo de maneira sintética algo que você deveria fazer de maneira natural. Emagrecimento milagroso acontece, mas não existe. Por quê? Nós temos células adiposas. Células adiposas guardam ali o produto adiposo. A gente falou já da criança, já falamos da amamentação. Se essa criança ela receber um aporte calórico ruim na infância, ela já deforma essa célula. Então, uma criança que foi obesa, ela tem maior propensão de ser um adulto obeso, porque a célula dela está deformada. Quando a gente emagrece, você consegue, através de estratégias boas, retirar essa gordura de dentro dessa célula. E aí você, quando faz aquele exame que eu te falei, que é a bioimpedância, você vê que a gordura diminuiu. É o padrão ouro que o nutricionista que trabalha com você, ele acha interessante, e também eu sou profissional de educação física. No que você aplica essas drogas, esses implantes, vai acontecer um metabolismo muito acelerado, e essa perda, Júlia, não vai ser dessa gordura que está dentro dessa célula adiposa, vai ser principalmente de musculatura. Então, a pessoa se torna magra e flácida, porque ela perde toda a proteína, que é a nossa estrutura corporal. Perdendo essa proteína, ela vai causar alterações metabólicas de impacto muito grande. E aí, quando você deixa de aplicar, você alcançou seus 15 quilos para o vestido e para ser madrinha, fala, já deu tudo certo, agora eu dou conta. Não, porque o comer, ele não está diretamente proporcional na boca, ele está relacionado à cabeça. Então, a pessoa volta a ganhar todo o peso e volta a encher essa célula adiposa que eu te falei. E aí volta pior, né? Volta pior porque toda a alteração metabólica que aquelas medicações e drogas causaram no seu organismo. Eu ia até te falar, cirurgia bariátrica, né? Eu brinco assim que a cirurgia bariátrica tinha que ser na cabeça e não no estômago. Por quê? O estômago, Júlia, só recebe o que o seu cérebro quis comer. Se a gente está feliz, a gente come. Se a gente está triste, a gente come. Tá muito calor, a gente come. Tá esse friozinho, a gente come. Então, o impulso nervoso para se alimentar ou não, ele vem da nossa cabeça. O estômago só é o órgão que recebe e começa ali uma digestão mais efetiva. Então, tirar um pedaço do estômago não é a melhor estratégia para tratar doenças como a obesidade. E sim, seria um apoio multiprofissional que a gente fala. É o profissional da educação física, é o nutricionista, é o psicólogo, é o médico, é um grupo, é assistência familiar, cuidando desse paciente que está doente. Porque, como eu te disse no começo do nosso programa, a obesidade ela é uma doença. E muita gente fala que dieta é passar fome, é deixar de comer aquilo que você quer. Isso é realmente verdade ou já virou um mito? Acontece dependendo da dieta que você for fazer, porque tem dietas que são extremamente restritivas, mas na nutrição baseada em evidência, a gente diz que o paciente ele tem que fazer uma reeducação alimentar. O que significa você se reeducar? Quando a gente levanta, a gente vai lá, faz a nossa higiene pessoal, a gente arruma ali a nossa rotina do café da manhã para sair para trabalhar. Imagina você ter que inverter isso, vou começar a trabalhar à noite. Então, você vai ter que dormir durante o dia, trabalhar à noite. Você está fazendo uma reeducação ali nas suas atividades. A alimentação é a mesma coisa. Para pensar, quando você vai no supermercado, o teu cérebro ele já te impulsiona a comprar sempre as mesmas coisas que você compra para sua casa. Sempre aquele mesmo biscoito, sempre aquele mesmo arroz, sempre aquele mesmo sabão em pó. Quando você entra numa reeducação alimentar, eu falo assim, Júlia, vamos colocar quinoa na sua dieta? Vamos tentar um feijão preto? Você vai condicionar o seu cérebro a olhar para uma prateleira que você nunca olhou no supermercado. A hora que eu te falar, Júlia, ao invés de você usar um molho de tomate em sachê, vamos usar uma passata, que é um molho diferenciado, ele é sem conservantes, acidulante, então você muda o olhar. Então é necessário, Júlia, que haja uma reeducação. E quando a gente faz a reeducação alimentar de maneira efetiva, o paciente fala assim, nutricionista, mas eu vou comer mais do que eu já como.
eu não vou engordar, eu falo, pode confiar na minha palavra, você vai emagrecer. Porque o que você estava comendo menos, você estava comendo errado. Então, na verdade, a reeducação alimentar, às vezes o paciente começa a comer até novos grupos alimentares que antes ele não comia. A dieta realmente é algo ruim, é algo restritivo, é algo que tira da pessoa até o prazer de comer, né? E você deu o exemplo do molho de tomate, né? O molho de tomate em sachê, ele seria um ultraprocessado. Exato. E falando sobre ultraprocessados, esses tipos de alimentos têm prejudicado a alimentação das pessoas, né? Nós temos no Brasil uma base de estudos alimentares extraordinária. Guia alimentar, como o brasileiro, não existe no mundo algo tão bem estruturado. E o que esses materiais, essas ferramentas, elas nos mostram? Que nós temos alimentos in natura, ou seja, aquele alimento que saiu da terra. Né? A gente, quando vai falar com as crianças, a gente fala, qual é o alimento que sai da terra? Sim. O alimento minimamente processado é aquele que você tira da terra e você só melhora a forma do cliente pegar. Então, eu pego um leite e põe numa garrafinha, põe num saquinho. Mas tem que ficar onde? Na geladeira, né? Quando eu pego espigas de milho, tiro ali a casca e coloco ela numa bandejinha. Minimamente processado, tudo certo para sua alimentação. Aí a gente passa para os processados. Eles vão ter ali a introdução de alguma coisa, ou açúcar, ou sal. E aí depois desse grupo vem, Júlia, um dos ultraprocessados, que os estudos dizem que o certo não é nem chamar de alimento, é chamar de produto. Porque a hora que você lê o rótulo, ele tem cerca de 20 componentes. E nós aprendemos assim, tudo aquilo que tiver mais que 5 itens no rótulo, ou você gaguejar na hora de falar, certamente não vai ser um bom alimento para sua família. E os ultraprocessados estão lotados, tanto de componentes químicos, corantes, acidulantes. Então, comer alimento de verdade, fruta, verdura, legumes, arroz, feijão, carne, tem sido o melhor caminho. É até redundante eu te falar isso. Você fala, nossa, mas não tem ali uma caixa de Pandora que tem um grande segredo? Não. O segredo é o básico. E a alimentação saudável aliada com a prática de atividade física, né? Sim. Quais seriam outras atividades? Talvez uma yoga para tranquilizar a mente, né? Eu falo assim que hoje a questão da ansiedade, a questão do estresse, pela rotina de trabalho, ela tem sido muito mais detectada. Temos profissionais extraordinários para nos ajudar. Então, no que você pratica uma atividade física, tem uma alimentação adequada, você consegue melhorar os seus aspectos de saúde, porque a saúde do paciente ela é um todo. Eu não posso enxergar o paciente com aquele CID, diabetes. Eu tenho que enxergar quem é a Júlia, onde ela trabalha, qual é o contexto familiar da Júlia, para aí eu começar a tratar esse paciente. E na hora que você tem a atividade física, a alimentação adequada, a cabeça tá boa, você se dá melhor com esses aspectos, né? E aí você vai conseguir tanto emagrecer ou ganhar o peso de maneira adequada e impactar menos na sua qualidade de vida. Professora, e fala pra gente, você acha que a pressão estética nas redes sociais, por exemplo, tem atrapalhado as pessoas que buscam um padrão excessivo de beleza? Sim. Hoje nós temos homens e mulheres que têm corpos totalmente transformados, né, em busca aí de um diferencial, em busca de algo que eles pleiteiam como mais adequado e que não necessariamente é o mais saudável, né? Então eu falo assim que tem que ter o equilíbrio, a gente tem que buscar estar bem com o nosso corpo. Todas as pessoas, antigamente era a mulher que tinha muito, né, essa busca aí por um corpo, pela questão estética. Hoje os homens estão ali palho a palho com as mulheres. Fico muito feliz porque as pessoas têm ido mais para a academia, feito mais atividade física. Então as pessoas têm entendido que a qualidade de vida ela tem que estar atrelada à nossa rotina. Mas temos que tomar muito cuidado com o que você está abrindo mão para esse corpo perfeito, para essa mudança estética. Não chega a ser estranho quando você olha uma pessoa e ela sorri, ela fala com você, ela já não tem mais expressão. Sim. Ela não tem mais aquela expressão, ela já não tem marcas de expressão do tempo que a gente precisa ter. Não que você vai continuar sendo uma pessoa inflamada, não que você vai envelhecer de maneira acelerada, mas para tudo tem-se o tempo.
né? Então, o que a gente tinha de padrão de beleza na época de Michelangelo, né? Se você lembrar ali das obras de arte, a gente tinha o quê? O sobrepeso, aquilo era enaltecido. Aí a gente passa para um tempo de uma magreza extrema que as modelos nacionais e internacionais trouxeram. E hoje, Júlia, a gente está mudando, a gente está para um corpo mais natural. A gente tem buscado um corpo pessoal, porque o Brasil, ele é um berço de muitas outras culturas. Então, a gente tem aqui uma descendência italiana, espanhola, portuguesa, nós temos os índios, então é uma mistura. Se você for nos países da Europa, a estrutura corporal de cada país, por mais que ele bem específica, né? E a do brasileiro? Não, no Brasil... A gente já começa pela definição da nossa cor de pele, Sim. né? Você olha lá, tem várias opções. Então, o brasileiro, ele é um povo heterogêneo. Então, quem é você? É essa nutrição que a gente ensina para os nossos alunos, é essa nutrição que a gente ensina para o nosso paciente. Olhar para dentro do nosso paciente, a história dele e ajudar ele a ganhar qualidade de vida. É isso. Vanessa, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Eu te agradeço mais uma vez pela participação aqui com a gente. E para encerrar, queria que você deixasse um recadinho para o pessoal de casa sobre esses temas que a gente debateu hoje. Perfeito. É um assunto muito bom, é um assunto que às vezes dói um pouco, né, da gente tratar, mas é necessário você cuidar da sua alimentação. Lembrar que uma alimentação saudável, ela não tem valores excessivos e ela não demanda muito tempo, é só uma reorganização. Pense muito bem antes de fazer um jejum intermitente, um jejum de 16, 20, 24 horas, porque isso vai causar toda uma alteração proteica, toda uma alteração no seu metabolismo. Dietas cetogênicas vai mexer ali com ciclos bioquímicos e podem afetar até o seu sistema nervoso central. Então, não existe uma dieta milagrosa, não existe um cardápio que sirva para todos. É uma nutrição baseada no paciente, no seu histórico. Então, procure um profissional, procure a sua UBS. Nós temos equipes qualificadas para acompanhar e te ajudar aí a conhecer esse mundo encantador da alimentação. Muito obrigada, viu? Disponha. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas não fica triste não, que na semana que vem a gente está de volta. Beijos e saúde!